Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de programação Python, ainda dentro das funções, né? A gente vai ver as funções matemáticas, como chamar essas funções matemáticas, né, para dentro do programa, assim como outras funções também que existe uma infinidade de funções internas do Python, que você precisa estudar, né? Dependendo que você, não dá para a gente abordar toda, né? Função por função aqui, senão ficaria uma série de 1000 vídeos, né? Então aqui é só para dar uma ideia, né? De como você, né? Os caminhos aí que você deve percorrer, né? Bom, antes da gente começar propriamente dito, gostaria de convidar para curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você tem sido ajudado pelos nossos vídeos, né, você também pode nos ajudar se tornando membro do nosso canal, né? Então tem aqui embaixo do vídeo, seja membro. Sendo membro você tem acesso, além de nos ajudar, tem acesso também a materiais exclusivos para membros, né? Dá uma olhadinha aí e se for, né, se você quiser ajudar, você pode também. Bom, indo aqui para a apresentação, né, voltando aliás, né, para a apresentação, as funções matemáticas, embora, quando eu falo função matemática, é seno e cosseno, raiz, potência, e por aí vai, né? Logaritmos, as funções matemáticas de modo geral mesmo, que a gente aprende, ensino médio, ensino fundamental, né? E por aí vai, né? Essas funções, elas não estão incorporadas, digamos assim, no Python. Eu não sei dizer por que motivo, né? Mas elas não estão. E quando você precisa importar. Então eu não sei deve ser por questão de tamanho mesmo, de deixar o software mais limpo, digamos assim, mas enfim, é uma série de funções, uma série de funcionalidades do Python, o Python tem, mas não tá assim, não é contas do dia a dia, né, vamos dizer assim, né? Então você tem que chamar essa função. Então, se você precisar de usar funções como seno e cosseno, raiz, as constantes de pi, de número de Euler, etc., você tem que importar a função matemática primeiro. E como é que eu faço isso? Eu uso o comando import. O import é uma das frases, uma das palavras, né, que são específicas, né, que a gente não consegue usar como variável, né? A gente comentou isso em vídeos anteriores. Então, quando eu escrevo import e math, ou a função, né, nesse caso aqui, math, mas poderia ser o CMath também. CMath é a matemática para números complexos, né? Então, se você quer trabalhar com números complexos, esse seria um dos caminhos, né? E por aí vai. Tem uma infinidade de funções que você pode chamar, né? Por isso que eu falo que você tem que entrar no site lá da Python mesmo e pesquisar, né, dentro da sua necessidade, quais são, né, as funções que você precisa, ou quais são as funcionalidades que você precisa estudar mais a fundo, né? Bom, como eu disse, né, para chamar a função, uma função dentro da função matemática, né? Então, se eu quiser logaritmo, eu tenho que colocar math ponto, canetinha não está aparecendo aqui, tá aqui. Peraí que eu não sei o que eu estou fazendo aqui. A canetinha está dando problema. Opa. Então, o que acontece, né? Agora voltou. Eu digito math, M-A-T-H, ponto, a função que eu quero. Né? Então, se eu quero a função π, né, a constante π, math.π, ou math.cosseno, e assim por diante. Né? Então, quando a gente digita math, ponto, o Python ele já vai mostrar, não só para o math, mas para todas as funções, né, ele já mostra várias opções e já te dá uma dica de como né, o que você tem que fazer, né, para configurar aquilo lá. Né? Então, por exemplo, se você vai usar cosseno, o cosseno e seno, eles, tangente, etc., hiperbólico, eles são, você tem que entrar com valor em radianos. Né? Se você tem o número do grau, no número do ângulo em graus, você precisa converter para radianos. Né? Então eu fiz até um programinha para a gente discutir isso aqui também. Né? Bom, então, para você ter mais detalhes sobre essa função, é esse link aqui, né? docs.python.org barra 3 library barra math.html. Mas basta você digitar, né, Python no Google, você vai achar essa página e entrar lá em documentações ou documentations, né?
Existe uma versão em português, né, do Python, desse mesmo site, só que ele não traduz tudo, né? Traduz só algumas coisas. Bom, então vamos ver alguns exemplos lá no Python. Deixa eu chamar aqui o programa, né? Deixa eu aumentar aqui a tela para ficar aparecendo melhor. Bom, então o que, que acontece, né? Se eu quiser, por exemplo, usar, né, calcular, usar o número π, se eu digitar simplesmente, eu vou digitar aqui só para a gente exemplificar π, ele vai achar que é uma variável, né? Então ele não vai entender, né? No Excel é π assim, né? Aqui também não vai entender porque não existe a função. Sempre quando a gente coloca parênteses, ele entende como uma função. Né? Então o que, que eu preciso, né? Como eu comentei, né, o ideal é a gente, agora como eu falei, a gente vai começar a escrever os programas. Eu vou abrir aqui um programa novo, né, uma tela nova para a gente usar. E aí a gente vai salvando esses arquivos, né? Então a primeira coisa é você colocar alguns comentários, né, sobre o que você está fazendo, etc. Né? Então aqui, por exemplo, o comentário, né, eu falei que é o hashtag e tudo que está, o programa para calcular a área e o perímetro de um círculo. Né? Então, a partir do raio que vai ser pedido, né, para o usuário, ele calcula a área e calcula o perímetro. Né? Então, o que, que acontece? A primeira coisa que eu quero usar a função π, que tem, né, na constante, né, a constante π. Então, eu venho aqui e digito import math. Então, o que eu comentei, né? Eu estou copiando e colando aqui para, né, a gente agilizar aqui no nosso processo, né? E a primeira coisa é pedir o raio, né? A ideia é calcular o raio, então eu peço o raio para o usuário e a partir do raio eu calculo, né, os valores, né, da área e do perímetro. Então, tá aqui. Então, eu estou digitando R igual a float. Então, veja que eu comentei no vídeo anterior sobre a conversão, né? E primeiro eu fazia, eu pegava, né, o valor em string, depois convertia para real e assim por diante, né? Aqui eu já estou fazendo, eu consigo fazer o float, o R, ele vai pegar o que vai ser digitado aqui pelo usuário, então qual é o raio do círculo, né? Que eu quero calcular a área e o perímetro. E ele já vai converter para float, então eu já consigo fazer isso numa tacada só. Qual que é o problema de fazer isso? Que se eu consigo, o problema está quando eu quero converter para número inteiro, né? Quando digitar para número inteiro você não consegue, ele já vai dar erro direto se digitar 4.5, né? E se digitar a letra também ele vai dar erro, né? Para em vez de eu ficar escrevendo raio, né? Demora mais tempo para digitar, né? Eu estou digitando R e aqui na frente eu estou dizendo o que, que é comentário, né? Está em vermelho. O R é igual ao raio. Né? Então isso na programação, depois ao invés de eu ficar nas minhas variáveis com um nome grande, eu estou fazendo uma letra só, ou poucas letras, né? E colocando um comentário na frente para eu saber, quando eu voltar aqui, para saber o que é o R, o que, que eu queria fazer aqui, né? Bom, como eu sempre falo, né? É bom ver se tem algum erro aqui, que nem o caso aqui, se eu esquecer um parênteses, ele já vai dar erro. Mas a primeira vez ele vai pedir para salvar, né? Então estou salvando aqui o arquivo, né? E beleza, ele está rodando. Qual que é o raio que eu quero? 4.5, 4.6 aqui. Vou dar Enter, não faz mais nada. Por quê? Porque é só isso que ele está fazendo, que o software faz mesmo. O meu programa só pede o número e acabou, né? Não pede mais nada, acabou o programa, né? Como eu disse, a gente que tem que executar. Eu vou tirar um parênteses só para você ver aqui. Às vezes esse aqui é um erro que a gente comete bastante, né? Eu vou rodar de novo. O que, que vai acontecer? Ele está dando aqui, ó, eu não sei traduzir o que é, unexpected while parsing. Tá dando um erro de sintaxe, né? Então é um erro inesperado aqui, enquanto esse parse aqui eu não sei o que é em inglês, não lembro agora. Então está dando um erro de sintaxe. O que, que acontece? Se eu tivesse coisas digitadas aqui, e ele não fala onde que é, mas ele fala onde que ele errou, ele marcou aqui em vermelho aqui, né? Então foi nessa linha que ele marcou. E às vezes quando a gente tem outras coisas escritas, a gente fica achando que aqui não é, né? Nesse caso é porque eu tirei um parêntese, né? Então, por isso que eu falo para você, à medida que você vai digitando, você vai rodando para verificar se você já não está errando do ponto de vista de sintaxe. Né? De lógica não tem jeito, você tem que fazer a lógica toda para rodar. Vou rodar de novo, né? Só para a gente exemplificar. Pronto, rodou sem problema nenhum. Tá aí, né? Rodou o programa. Bom, na sequência, o que, que eu vou fazer? Para evitar de ficar tendo que
toda vez que eu quiser o número de pi nas minhas contas, eu tenho que ficar digitando pi, maf.pi, né, eu tenho que digitar mais. Então o que eu faço? Eu defino aqui, é só uma comodidade que eu achei melhor para mim, né? Então você faz se você quiser. A função é maf.pi, o pi, que é a minha variável, pi, aqui é a minha variável, né, pi, vai ser igual ao maf.pi. Então toda hora que eu usar o pi, em vez de eu escrever maf.pi, eu escrevo só pi e já era o meu problema, né? Vou rodar de novo para ver se tem algum problema. E ele roda normalmente, sem problema nenhum. Então, vou dar 4 pontos, acabou, não tem erro nenhum. Bom, agora eu vou calcular o perímetro. Então, o perímetro, ele é 2πr, né? Duas vezes o π vezes o raio. Aqui que eu falei que eu teria que escrever, se eu não tivesse definido o π aqui, eu teria que, aqui eu teria que colocar maf.pi, né? Só por causa disso que eu defini o π ali. Para né, especificar aqui, o P é igual ao perímetro. Eu poderia ter colocado aqui também no comentário que π é a constante π. Só para né, a gente saber o que está fazendo aqui. Bom, vou rodar de novo. Vou dar Enter. Ele pede o raio 4. Aí não acontece nada. Se eu digitar R, ele aparece o valor 4.0. Se eu digitar P, ele aparece o valor já 25 ponto, né, esse número todo aí. Por quê? Eu estou rodando o Python, ele está rodando as informações do programa que eu rodei. Então essas informações estão vigentes neste momento. Eu sei que a minha variável é R, eu sei que a minha variável é P, porque eu estou digitando o programa, né? O usuário não sabe, né? Então você tem que mostrar para o usuário o que você fez. Então, é, se você quiser já mostrar, na verdade para o usuário não vai influenciar em que momento que você vai colocar, em que momento você vai colocar a resposta, né? Então se eu quisesse colocar aqui o print para ele já mostrar o resultado, vou colocar aqui, vou tirar esse round aqui. Então vou rodar de novo. Ele não apresenta erro, vou digitar 4 de novo, e aí ele me mostra o mesmo valor aqui, ó, 25, tralalá, né, 25 ponto, tralalá, tá aqui, né, então tá calculando corretamente. Agora eu calculo qual é o raio, a área, né, como eu disse aqui a sequência para o usuário, né, eu posso colocar aqui na frente, ele vai mostrar na sequência que eu fizer, né, então o que acontece? Na sequência, aqui ele vai fazendo linha por linha. Aqui ele calcula o ar, não faz nada. Aqui mandou imprimir com o perímetro, ele não faz nada. E se eu mandar, né, ele imprimir o resultado na tela, né? Eu estou tirando esse round aqui, daqui a pouco a gente mostra, fala o que é esse round. E no caso aqui é o D. D não, o P. Vou rodar de novo para ver se tem algum problema. Também, agora o círculo, 4, e aí ele calcula o perímetro de um círculo de raio 4 é 25,13 e a área é 25,13. O que acontece? Tem alguma coisa errada na minha lógica, né? Porque como que o perímetro e a área são iguais, né? Não são, né? O que eu provavelmente aqui, eu errei aqui, ó, na variável. A conta tá certa, mas a variável aqui foi um erro de lógica. Então eu pedi para, ao invés de mostrar a área, mostrar o perímetro. Ele mostrou o perímetro de novo, né? Embora eu quero que mostre a área, né? Então vou rodar de novo. Agora sim, 4. Agora ele muda lá o perímetro, né? O raio vale 25,13, né? O perímetro, e a área vale 50,26. Né? Isso se não tiver errado a conta também, né? Tem que ver aqui π vezes r, π vezes r ao quadrado. Tem que ver se essa conta está realmente correta, né? Vamos ver aqui. O raio que eu coloquei é 4, né? 4, 3, 4, peraí, 3.14, o raio 4, πr ao quadrado, né?
2 ao quadrado e multiplica. É isso mesmo, 50, então tá certo. Eu achei que como deu o dobro, eu achei que tinha alguma coisa errada. Mas enfim, então o nosso programinha está rodando perfeitamente. Então veja o seguinte, né? Eu usei aqui a função MAF só para pegar o valor de π, né? Nesse caso, né, foi só para pegar o valor do π. Veja que no resultado ele está dando aqui um monte de números, né? Digamos que eu não quero essa quantidade de números, né? Digamos que eu quero arredondar isso, né? E como é que eu arredondo então esse resultado, né? Eu posso pedir para o usuário a quantidade de casas decimais, se ele quiser, né? Então eu venho aqui, eu vou fazer aqui na sequência, peço a quantidade de casas decimais e aí eu vou usar essa função round. O round, aí eu tenho que colocar entre parênteses o que? Qual é a variável que eu quero arredondar e quantas casas decimais. Por isso que eu estou pedindo quantas casas decimais aqui na frente, né? Vou rodar o programa, vou colocar 4 de novo, ele vai... Aí, ou seja, veja que ele já imprimiu, porque está na sequência. Aí ele me pede de novo, quantas casas decimais você quer? Ah, eu quero 3. Aí ele me imprime o mesmo valor aqui, só com 3 casas decimais. Quando você faz o round é arredondamento. Então ele vai arredondar pela regra da matemática, acima da metade, né? 4,6 ele arredonda para cima e 4,4 ele arredonda para baixo, né? Agora, se você usar o trunc, que é o de truncar, aí ele vai pegar, vai fazer igual lá a conversão do número inteiro. Lá. Ele pega o valor e despreza o restante, né? Então seria, né? Então a ideia desse vídeo a gente mostrou, né? A função matemática, usei aqui, né? A gente tem que importar o MAF. Eu vou apagar o MAF aqui só para gente fazer o teste, né? O que vai acontecer se eu rodar o programa? Ele pede o raio e aí ele deu erro, porque como eu não importei a função, ele entende que o π, o maf.π é uma constante. Então ele fala, não está definida, o MAF ele não entende, olha lá, MAF não está definido, ele entende que é uma função, é uma função não, é uma variável, né? Então não vai funcionar dessa forma. Rodando e colocando o MAF de novo, isso vale para qualquer função, né, que você queira utilizar, coloca o 4, aí deu erro, porque eu digitei outra coisa aqui. Mas enfim, né, esse seria o procedimento para você usar a função MAF. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.